Hoje o Guia de Profissões traz o curso de Filosofia da Unesp. Principalmente a gente quer formar cidadãos que têm uma preocupação social. O que os alunos estudam durante a graduação e em que áreas o profissional pode atuar. Eu dou aula para o curso de Psicologia já há muitos anos. Então atuei como colunista em alguns momentos. E você ainda confere uma dica para te ajudar no vestibular. O Guia de Profissões começa agora. A habilidade de pensar é uma das singularidades do ser humano. Diferente dos outros animais, o homem é capaz de refletir sobre a vida, a natureza, seus atos, sobre o futuro. A reflexão permite fazer questionamentos sobre os padrões seguidos pela sociedade e possibilita que surjam novas teorias, novas ideias e realidades. Isto não é real? O que é real? Como se define real? A filosofia estuda questões ligadas à existência e à natureza das coisas, a fim de buscar respostas para problemas ou para explicar os fenômenos sociais e naturais. Através do pensar, muitos filósofos mudaram a história e a visão que a sociedade tinha do mundo. Suas indagações possibilitaram o desenvolvimento de teorias e descobertas importantes nos campos da ciência, engenharia e medicina. O filósofo é conhecedor de diversas áreas e, para isso, é preciso muita leitura e escrita. Mas e durante a graduação? O que será que os alunos estudam? Eu acredito que no curso de filosofia você vê sobre os filósofos, como eles interpretavam a vida e o mundo. Será que é isso mesmo? Aqui nós temos algumas disciplinas que são estritamente ligadas à história da filosofia, como por exemplo o caso de filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea. E existe uma parte do curso onde há disciplinas voltadas para a interpretação e exegese de texto, análise de texto. Existem disciplinas, por exemplo, como lógica, onde o aluno é, digamos assim, treinado a pensar logicamente numa estrutura formal. E existem algumas disciplinas que são voltadas, digamos assim, para análise de problemas particulares da contemporaneidade. A lógica, num primeiro momento, ela é essencial para... É uma disciplina que estuda a inferência, né? As inferências válidas. Então, como você pode concluir certas asserções assumindo que outras foram tomadas como verdadeiras. Já a disciplina de filosofia da ciência, ela não só estuda conceitos da ciência contemporânea, né? Se perguntando sobre a realidade dessas proposições, mas também sobre metodologia, como justificar um conhecimento, como verificar se ele é válido ou não, né? A filosofia ecológica é uma disciplina que estuda a informação disponível no meio ambiente e a sua relevância para o plano da ação individual e coletiva. Ela estuda a relação dos organismos com o meio ambiente e quando a gente dá um zoom, a gente se centra entre os vários animais o animal humano. Então, essa disciplina possibilita ao aluno refletir sobre o seu entorno. Os alunos do curso de Filosofia da Unesp podem praticar o que foi visto em sala de aula através de projetos que envolvem a comunidade. Nós temos aí uma horta ecológica, que inicialmente era um quintal ecológico, em que os alunos tentam ver a relação entre organismo e ambiente, principalmente plantas, com insetos, plantas com outros animais e também a relação entre plantas e ervas medicinais. Agora a gente está focalizando mais nas escolas de Marília mesmo, escolas do primeiro grau. Às vezes os alunos vêm para cá e a gente também vai lá dar oficinas, né? E abrimos para toda a comunidade. Se criou uma imagem do filósofo como aquele que vive no mundo da lua, distante, não só da comunidade, mas distante do próprio mundo. E com esse projeto, a gente mostra que a filosofia pode ter os pés no chão, que ela diz respeito também à análise de problemas da sociedade contemporânea e a interação com outras formas de saberes enriquece a própria filosofia. Eu gosto muito dos professores daqui, acho muito interessante a facilidade de comunicação com eles, porque eles estão sempre disponíveis para tirar nossas dúvidas e eles não são
como em outras universidades, tão inalcançáveis de se conversar e de se ter um diálogo. Isso eu acho muito positivo. Quando eu prestei a filosofia, o vestibular, eu pensei que realmente ela ia tratar sobre os grandes temas da humanidade, sobre a realidade da vida, do mundo e das pessoas. E quando eu entrei e estou no 4º ano de filosofia, eu percebi realmente que a realidade é muito mais complexa do que eu imaginava no início. O que eu mais gosto do curso é justamente a capacidade reflexiva que ele proporciona para quem ingressa nele e principalmente a atividade crítica do pensar. Eu pretendo seguir a carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado e voltar à universidade. O aluno formado em filosofia atua principalmente como professor de ensino fundamental e médio ou como pesquisador e professor de ensino superior. Porém, a filosofia permite que o profissional possa aplicar em outras áreas o conhecimento adquirido na graduação. Como a filosofia é uma área extremamente plástica, ela se adequa e se infiltra nas mais diversas áreas do conhecimento, uma formação complementar e cultural geral é de extrema importância. O nosso intuito maior é formar intelectuais que tenham uma preocupação em compreender o mundo e que principalmente a gente quer formar cidadãos que tenham uma preocupação social. A Unesp oferece o curso de Filosofia na Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília. A duração do curso é de 4 anos e a concorrência é de aproximadamente 6 candidatos por vaga. No próximo bloco, a gente vai acompanhar o trabalho de quem já se formou e o guia traz uma dica para te ajudar a estudar para o vestibular. O Guia de Profissões volta já. Hoje o Guia de Profissões fala sobre filosofia. No bloco anterior você conheceu o curso de filosofia da Unesp e agora a gente vai bater um papo com quem já se formou. Eu dou aula para o curso de psicologia já há muitos anos, aqui na Unesp de Bauru. E tenho dado aula também de filosofia da ciência para o curso de física. Existem características específicas de cada curso. A filosofia pode dar uma contribuição específica para cada um dos cursos. Então é claro, veja, nas várias áreas, o que você tem é uma introdução à filosofia. Então, o que nós temos procurado fazer é utilizar temas da filosofia, que é muito e muito ampla, considerando o curto espaço de tempo que nós temos, o curto tempo que nós temos, usar esses temas tendo em vista os interesses específicos das áreas. No caso, por exemplo, da física, por exemplo, quando a gente trabalha com filosofia da ciência, isso é muito importante, porque é uma discussão a respeito do que é a natureza do conhecimento científico e como se produz conhecimento científico e como se produz o conhecimento na física, quais são os limites, quais são as possibilidades. E isso acaba sendo uma questão muito importante porque, por exemplo, você tem licenciatura em física, né, onde, de alguma forma, há uma preocupação não só em aprender física, mas em ensinar física. E entender um pouco como essa ciência se constitui, quais são as possibilidades, quais são os limites, como é que ela lida com questões como prova de uma teoria, como verdade, como o papel da ciência na sociedade. Então são questões extremamente importantes e que a disciplina de filosofia pode introduzir esse tipo de reflexão que frequentemente não acontece, considerando que os cursos eles são um pouco mais técnicos, mais voltados para a sua especificidade. Então, pensando num contexto humanístico mais geral, de uma inserção social e humana, a filosofia pode dar uma contribuição importante. Entende? A minha opção pela área acadêmica, num contexto específico das universidades públicas no Brasil, é porque a carreira acadêmica permite a atividade de pesquisa. É uma forma de você ampliar e enriquecer o seu conhecimento de uma maneira mais sistemática, que te obriga a uma interação com outras áreas do conhecimento, né, e com pesquisadores de outras universidades do Brasil e do exterior, e isso é um processo extremamente enriquecedor. Nós temos a possibilidade de trazer para os nossos alunos um conhecimento um pouco mais aprofundado dentro de um contexto mais amplo. Sou formado em filosofia, né, já atuei como professor
nível médio e superior, e também como colunista de jornal. Nos últimos anos, eu tive algumas propostas de trabalho dentro das áreas de comunicação, mais especificamente em redações de jornal. Então atuei como colunista em alguns momentos e tive algumas boas possibilidades como colunista em jornal. Esse não é o caminho mais comum, e nem é o caminho mais fácil, mas é uma possibilidade que existe dentro do mercado de trabalho. Os meios de comunicação são carentes de bons profissionais formados em áreas principalmente humanas, por isso há então sim essa possibilidade de atuar como colunista de jornais. Os temas dos textos são comumente voltados à ética, à moral, à cultura de modo geral, à crítica cultural e também aos problemas políticos. O mais comum para os formados em filosofia é que atuem na crítica política, como analistas políticos. Depende muito de cada meio de comunicação, de cada jornal que você tiver com algum contrato ou com alguma amizade, e você exerce então esse conteúdo, você produz esse conteúdo para as colunas, conforme ou o redator do jornal lhe pede. Há um tema, por exemplo, em evidência no momento. No debate público, há um tema em evidência. É possível que ele peça que você trabalhe em cima desse tema. Mas é comum também uma certa liberdade para que você produza artigos muito parecidos com artigos de opinião. A diferenciação é a profundidade analítica, que o formado em filosofia costuma ter. Bem, a filosofia desenvolve em nós algumas competências intelectuais básicas, Ela desenvolve competências lógicas, metódicas, de rigor, de pesquisa. Ela desenvolve algumas competências de análise crítica, de profundidade analítica, algumas competências reflexivas. Os filósofos são aqueles que propõem respostas, novas respostas para problemas tradicionais. Então, também o estudante de filosofia pode desenvolver essas competências dessa postura propositiva diante de problemas já conhecidos, Isso tudo ajuda no desenvolvimento de artigos para jornais e nas aulas comuns também. O salário de quem se forma em filosofia pode variar, mas em média a remuneração inicial é de R$ 1.400. Chegou a hora do Guia de Profissões te dar aquela ajudinha nos estudos. E a dica de hoje é de filosofia. Algumas questões da filosofia podem cair nas provas de história e também na redação. Por isso, é importante conhecer os principais pensadores, suas ideias e alguns temas da filosofia, como o contrato social. Várias teorias sobre o contrato social tentam explicar como surgem os estados e por que as pessoas mantêm a ordem social. Em geral, o contratualismo diz que os membros de uma sociedade estabelecem entre si um tipo de contrato, no qual se submetem a um governo, obedecem a leis e regras a fim de receber ou manter benefícios. Os principais filósofos do contrato social foram Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. E aí, gostou da dica? Confira mais dicas como essa no nosso site www.tv.unesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de filosofia, os nossos programas anteriores e um conteúdo. Hoje o Guia de Profissões traz o curso de Filosofia da Unesp. Principalmente a gente quer formar cidadãos que têm uma preocupação social. O que os alunos estudam durante a graduação e em que áreas o profissional pode atuar? Eu dou aula para o curso de Psicologia já há muitos anos. Então atuei como colunista em alguns momentos. E você ainda confere uma dica para te ajudar no vestibular. O Guia de Profissões começa agora. A habilidade de pensar é uma das singularidades do ser humano. Diferente dos outros animais, o homem é capaz de refletir sobre a vida, a natureza, seus atos, sobre o futuro.